Então, a aula de hoje fala sobre tolerância imunológica. A tolerância, no caso, a gente fala sobre como as células do sistema imune adaptativo conseguem evitar uma resposta contra substâncias do nosso próprio corpo, o que seria uma autorreatividade, uma reação contra substâncias minhas, então, autorreatividade. Então, esses linfócitos seriam autorreativos, que é tudo que a gente não quer. Então, a gente vai entender hoje como é que os linfócitos são mantidos tolerantes às nossas próprias substâncias, proteínas e até substâncias não proteicas. Quais são os princípios gerais da tolerância? Tolerância imunológica, então, são todos os mecanismos que vão eliminar, ou seja, deletar, matar, ou inativar os linfócitos que expressam receptores de alta afinidade para autoantígenos. Então, por que essas células são autorreativas? Porque durante a recombinação de genes para receptores, esses genes eles são recombinados de forma aleatória e na hora que eles são organizados, a leitura daqueles genes, a leitura da sequência genética, você forma encaixes do receptor que são compatíveis com proteínas ou outras substâncias do nosso próprio corpo. Então, acaba formando célula autorreativa. Só que eu não posso manter essas células autorreativas porque simplesmente não é compatível aí com a vida em muitas situações. Então, eu tenho que manter essas células ou inativas ou eliminar. No caso, a tolerância, ela é antígeno específica, resultante do reconhecimento antigênico pelos clones individuais de linfócitos. Então, eu tenho um linfócito T ou B, que ele é específico para substâncias do nosso próprio corpo, e todas as células que ele der origem serão semelhantes a ele. Essa autotolerância, ela pode ser induzida em linfócitos imaturos, dentro do órgão linfóide primário, ou dentro de um órgão linfóide secundário, ou seja, na periferia. Então, onde a tolerância vai acontecer? Eu sempre vou falar durante a aula em tolerância central e tolerância periférica, tá? Então, tolerância central é aquela que acontece dentro do timo e da medula óssea, e a tolerância periférica nos órgãos secundários, então, linfonodo, baço, placas de Peyer, etc. Então, aqui tem uma visão geral de tudo que a gente vai comentar nessa aula, tá? Então, se a gente for olhar o esquema, então aqui eu tenho, nessa parte de cima do esquema, vocês vão ver que a gente tem um precursor linfóide, para B ou para T, dependendo de onde é esse órgão linfóide primário. Então, eu vou gerar a partir dele, então, um linfócito B e um linfócito T imaturo e coloco ele para reconhecer autoantígenos. Eu já comentei com vocês em outro momento que dentro do órgão linfóide primário, a gente tem uma gama de substâncias do próprio corpo. E o engraçado é que, como é que você tem ali dentro várias substâncias, praticamente um mostruário de proteínas do corpo todo, se na verdade esse órgão nem tem contato, por exemplo, com outras regiões, assim, você não tem células de outras regiões indo para lá, né? Você não tem proteínas migrando para lá. Então, como é que acontece a expressão dessas substâncias próprias dentro do time da medula? Então, a gente vai comentar isso depois. Mas esses linfócitos, então, são colocados para reconhecer esses autoantígenos. Alguns sofrem apoptose, e é interessante que eles morrem, observem, não é por necrose, é por apoptose, e é interessante entender isso, porque a necrose, ela poderia gerar um processo inflamatório, e eu não quero processo inflamatório aqui, porque processo inflamatório, ele acabaria por estimular a ativação de células, e, então tem que ser por apoptose, né, porque a apoptose não é um tipo de morte celular que não gera inflamação. Uma outra opção seria, já que esse linfócito tem um receptor antígeno específico, então, ao invés de matá-lo,
poderia, então, modificar os receptores. Então, chamam de edição de receptor. Uma outra opção é tornar eles reguladores. Então, trazer ele para o lado do bem, digamos assim. Seria um linfócito como T regulador, mas isso só acontece se for TCD4. Uma vez nos órgãos linfóides periféricos, então essa opção aqui morreu, tá? Essa aqui sofreu edição e agora pode seguramente ser enviado para a periferia, e esses aqui são reguladores. Quando chega no órgão linfóide periférico, alguns não viram autoantígenos. Então, olha só, esses aqui, ó, essa via aqui significa que escapou. Então, eu tenho hoje, no nosso corpo, nós temos aí alguns linfócitos maduros e que são capazes de reconhecer autoantígenos. Como é que esses linfócitos são controlados? Então, uma vez que eles reconhecem proteínas do próprio corpo, e eles são específicos para isso, eles escaparam, então, dessa triagem inicial, existem alguns mecanismos que vão gerar anergia, ou seja, vão tornar esses linfócitos incapazes de responder, a de 100, né, e no caso aí, sem energia, sem ação, ou eu posso matá-los por apoptose, de novo, por apoptose, para não gerar processo inflamatório. Lembrem sempre, toda vez que eu tenho geração de inflamação, eu promovo expressão de moléculas correceptoras, e isso pode ativar linfócitos, e isso eu não quero aqui. Ou eu posso suprimir esses linfócitos com a ajuda das células T reguladoras. Hoje, a pesquisa caminha muito sobre o que favorece a expressão de T reguladores. Que substâncias poderiam ser indicadas para esses pacientes para manter células T ou estimular o aparecimento de células T reguladoras, ou a proliferação delas, já que elas são células, vamos colocar aqui entre aspas, do bem, né, células que vão controlar esses linfócitos T autorreativos. Então, um exemplo aí, só para vocês entenderem a importância de todo esse conhecimento no dia a dia, todo mundo tem ouvido falar da vitamina D. Vitamina D, uma das potenciais ações da vitamina D seria aumentar células T reguladoras. Isso ainda não é consenso na literatura. Você acha vários artigos dizendo que sim, outros que dizem que não, mas não existe um consenso ainda a ponto de gerar isso uma padronização reconhecida pelas sociedades brasileiras de, por exemplo, de diabetes, de pediatria ou de qualquer outra sociedade dessa médica. Mas é muito importante que vocês comecem a entender. Hoje, o número de doenças autoimunes vem crescendo, e a gente não sabe quais são os verdadeiros gatilhos para essas doenças autoimunes. Então, é muito importante que a gente conheça essas células T reguladoras. Uma das coisas que tem se estudado são probióticos, ou seja, micro-organismos que na microbiota intestinal, oral, intestinal, mas principalmente intestinal, elas colonizam então a mucosa, trazem um determinado equilíbrio para essa mucosa, e isso vai gerar aumento de células T reguladoras, controlando então linfócitos T autorreativos. Por isso que a gente ouve muito falar em probiótico, vitamina D, etc, etc. Então, fiquem atentos a essas substâncias aí que aumentam células T reguladoras. Tolerância central, ainda dentro de outro princípio geral, ela ocorre em estágios de maturação dos linfócitos. Assim, um encontro com autoantígeno pode levar à morte ou edição. Por que acontece uma tolerância central, logo de cara? Eu já comentei isso com vocês, não sei se vocês lembram, dentro do timo, acontece a morte de 95% dos timócitos que estão lá. Aí você fala, nossa, a gente dizima os linfócitos T.
Por quê? Porque porque eles seriam autorreativos, então eles são eliminados. Então aqui seria morte celular. Mas por que isso acontece tanto lá na central? Bom, dentro do órgão linfóide primário, medula e timo, eu tenho esses linfócitos ainda imaturos. Então ele é muito mais fácil para a gente lidar com esses linfócitos sem que eles se tornem ativados. E por isso, essa tolerância central ela é super importante. E ela, então, acontece com dois mecanismos gerais. Ou eu elimino esse linfócito T, tá? Ou eu substituo esse receptor, ou, no caso do TCD4, transformo eles em T reguladores. Então, já na periferia, um outro princípio geral é que, na periferia, os linfócitos autorreativos, uma das formas da gente controlar ele seria torná-los incapazes de serem ativados pela reexposição. No caso, então, isso aqui significa anergia. Por mais que esse linfócito esteja solto, ele, por mais que você aumente a coestimulação, gere processo inflamatório, ele não responde mais. Ele circula depois de um tempo e acaba morrendo. Uma outra forma seria de cara matar esses linfócitos ou então suprimi-los com T reguladores. Agora a gente vai falar de tolerância de células T e mais em seguida a gente vai falar como é que a gente promove uma tolerância de células B. Para cada uma dessas situações, a gente vai falar de tolerância central. Para cada uma dessas células, a gente vai falar de tolerância central e de tolerância periférica, tá? Então, vamos começar, então, com tolerância central das células T. Então, vamos voltar agora lá para o timo. Então, primeiro, como é que, eu respondo aquela pergunta, como é que tem autoantígeno no timo? Tá? Então, opção 1, seriam proteínas circulantes que chegam lá, mas a quantidade pode não ser adequada, ou, o que é mais importante, as células do timo começam a expressar proteínas de vários órgãos periféricos. E engraçado que essa célula do timo, ela não é, por exemplo, as células do timo são timócitos mesmo, não são células beta produtoras de insulina, não são. Mas como é que ela começa a expressar isso? Então, essas células do timo, elas têm um gene muito importante, esse gene AIRE, tá? O RE aqui é de regulador de autoimune, de autoimunidade, e esse gene, ele é lido, transcrito, e aí eu gero proteínas que são proteínas dos órgãos periféricos. Isso é muito interessante, com a descoberta dessa proteína AIRE. Então, lá dentro do timo, as células T, elas passam por processos de seleção. Então, como eu comentei com vocês, 95% dos linfócitos são eliminados. Por quê? Aqueles linfócitos T no timo, ainda imaturos, cujos receptores se ligam às moléculas de MHC com o antígeno, mas principalmente no antígeno, se ligam com alta avidez, ou seja, têm uma extrema afinidade por esses autoantígenos, no caso, proteínas próprias, eles sofrem deleção. Isso é chamado de seleção negativa. Por que eles sofrem deleção? Porque a quantidade de estímulo, como ele se liga muito fortemente a essa proteína do próprio corpo que foi expressa lá, isso gera um estímulo tão intenso que esse linfócito T imaturo não está ainda capaz de responder a isso. Então, ele acaba sendo eliminado. Ele não é capaz de suportar tamanho estímulo. Uma outra opção, então, agora aqueles que se ligam com baixa afinidade, mas ainda são capazes de se ligar a proteínas do próprio corpo,
eles não são deletados. Então, eu tenho dois tipos. Um linfócito T que se liga com muita força no autoantígeno, e aí tem o linfócito T que se liga de uma maneira fraca. O que se liga de uma maneira forte, ele morre, porque ele não suporta a quantidade de estímulo que ele está recebendo, e existe aquele linfócito T que se liga de uma maneira mais fraca. Esse sobrevive, só que esse, ele é estimulado, então ele acaba se diferenciando e ele toma a linhagem aí de célula T reguladora. Engraçado é que quando eu comecei a dar aula de imuno, há 20 anos atrás, a gente não sabia da célula T reguladora. A gente simplesmente, e muitas vezes eu dei aula desse assunto, e a gente só falava que esses linfócitos T iam para a periferia. E a gente achava que lá na periferia eles seriam domados de alguma outra forma. Hoje a gente sabe que o timo, ou ele mata, ou ele pega aquela célula e transforma, então, entre aspas, do mal para o bem, transforma ela em célula T reguladora. E aqui eu vou falar um pouco dessa AIRE. Aqui, nesse ponto, essa célula aqui, eles fizeram um experimento. Eles eles fazem uma deleção para estudar, no início, para estudar o que era esse gene, qual era a consequência de uma deleção. Quando a gente fala em deleção do gene, eu retiro ou eu impeço que ele seja transcrito. E aí, o que aconteceu? Lá dentro do timo, essa célula apresentadora, no caso esse timócito, ele não expressava a proteína do órgão periférico, porque a proteína reguladora AIRE, né, reguladora de autoimunidade, não estava sendo expressa. Ou seja, esse linfócito T aqui, o linfócito T não tinha como ser testado. E aí ele acabava por sofrer uma seleção negativa, ele acabava por não sofrer uma seleção negativa e acabava indo para o tecido periférico. E isso gera como consequências doenças autoimunes. Então eles sabem que hoje pessoas que têm várias doenças de autoimunidade podem ter problema nesse gene AIRE. Então os linfócitos T não foram selecionados. Imagina, lembra que eu falei que 95% deles morrem? Imagina se eu simplesmente não matar e liberar esses linfócitos. O estrago que eles vão fazer. E é isso que acontece. Então, aqui eu tenho, no caso, o final feliz. Eu tenho a célula do timo expressando, fazendo a leitura aqui do gene AIRE. Eu tenho essa proteína reguladora. Eu tenho, então, a leitura, a produção das proteínas do organismo, e eu tenho esse linfócito T, então, reconhecendo com muita força e morrendo, ou quando reconhece com pouca força, acaba se desenvolvendo em célula T reguladora. Agora, por que o linfócito T morre e por que ele sofre, então, diferenciação em célula T reguladora? Então, possíveis fatores, como eu falei, seriam a afinidade, a força de ligação ao antígeno, poderia ser o tipo de timócito que está apresentando para ele, ou uma possível explicação também seriam possíveis citocinas que estivessem no timo. Então, todas essas situações são pesquisadas. A que mais se acredita hoje, ou melhor, a que mais se prova, seria a questão da afinidade de reconhecimento. A que se liga com muita força morre, a que se liga com uma força menor acaba sendo, então, levada para a diferenciação em célula T reguladora. Bom, então, no timo, eu eliminei, transformei em célula T reguladora. Ok. Agora, e se esses linfócitos T passarem por esse processo, não tendo encontrado nenhum autoantígeno? Escapou ali da triagem. E agora, esse linfócito T autorreativo está na periferia, está lá no órgão linfóide secundário, né, no órgão linfóide secundário, esperando esse antígeno chegar, ou melhor, esse
antígeno chegar. E aí, como é que eu controlo eles na periferia? Então, os possíveis mecanismos para isso, então aqui, ó. Numa resposta normal, lembra, na periferia eu tenho uma célula dendrítica, ela tem altos níveis de B7, por isso a célula dendrítica ela é capaz de estimular o linfócito T-nave. A célula T-nave expressa CD28, e aí o primeiro sinal, que é TCR se ligando no MHC de classe 1, e o segundo sinal, que é B7 no CD28, é capaz de fazer com que esse linfócito T se ative. E aí, ao final desse processo de ativação e diferenciação, eu vou ter célula T efetora e célula T de memória. O problema é que quando essa célula aqui, como eu disse, é uma célula autorreativa. Então, quais seriam mecanismos para manter essas células controladas? Então, seria manter ela anérgica. 2, seria suprimir ela pelas células T reguladoras. Ou 3, causar uma deleção. E agora a pergunta é, por que esses linfócitos T saíram do timo? Por que eles escaparam da triagem no timo? Por quê? Então, importante, e essa deleção, esse processo de tolerância periférica, ele é muito importante para aqueles antígenos que não são abundantes no antígeno. Então, imagina uma proteína X do nosso corpo que está em uma quantidade, é expressa numa quantidade menor dentro do timo. Então, linfócitos T podem não encontrar, não ter oportunidade de se encaixar nessa proteína e acabar sendo, então, liberados para a periferia. Por isso, esses 3 mecanismos. Então, eu vou falar dos 3 mecanismos agora para vocês. Então, a gente começa com anergia. Então, uma possibilidade seria o quê? Lembra dos sinais de ativação? Sinal 1 e sinal 2 que eu falei no slide anterior? Uma possível explicação para a gente causar energia neles é o seguinte. Imagina, eu vou usar o exemplo aqui do diabetes, tá? Imagina a gente tem, então, uma célula que produz insulina, célula beta pancreática. E aí, essa célula beta pancreática, ela expressa um antígeno, certo? Ok. E eu tenho um linfócito que é específico para esse antígeno da célula beta. E o linfócito, por algum motivo, essa célula ou algum fragmento dela acaba caindo no órgão linfóide. Enfim, esse linfócito T tem uma capacidade de reconhecer, uma oportunidade de reconhecer esse antígeno da célula beta. Se não houver processo inflamatório, eu não vou ter sinal 2. Então, significa que eu vou ter o sinal 1. Quando eu tenho apenas o sinal 1, eu levo a anergia. Qual é o princípio aqui? Se não houver processos inflamatórios, o linfócito T autorreativo que encontrar uma substância do próprio corpo, ele simplesmente nunca mais responde, tá? Nunca mais responde. Graças a Deus. Agora, qual é o lado negro dessa história? Quando houver um processo inflamatório e esse linfócito T encontrar um autoantígeno, a gente vai ter o quê? Muito coestimulador. E aí eu tenho esse linfócito T sendo ativado. Quer ver? Voltar ao exemplo do diabetes? Hoje se sabe que infecções virais podem deflagrar um processo de autoimunidade para o diabetes tipo 1, causando diabetes tipo 1. Então, quer ver um exemplo? Minha filha, quando tinha 13 meses de idade, ela teve uma infecção viral comum da infância, chamada mão-pé-boca, provocada por um vírus Coxsackie, chamado da classe lá Coxsackie, e causa, por que eu estou falando que é esse vírus? Porque ele causa
exantemas no corpo, enfim, tem características que te faz lembrar essa infecção. O médico já sabe, isso aí é infecção pé, mão, boca. Ok. Um mês depois, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Então, o que aconteceu? Ela já tinha linfócito T autorreativo, ou seja, ela já tinha uma bomba armada, que era linfócito T autorreativo, e na hora que a bomba armada, alguém tirou o cano, lembra, sabe aquelas bombas que o pessoal, esqueci o nome agora, o pessoal tira a chave e ela explode? Granada, né? Então, ela estava assim. Quando tiraram a chave, que no caso foi o processo inflamatório por conta da infecção viral, ele tinha sinal 2 suficiente para estimular linfócitos T autorreativos, específicos para células beta. Resultado, as células T dela começaram a destruir as células produtoras de insulina e hoje ela é portadora do diabetes tipo 1 e precisa usar insulinas hoje. Então, por isso que hoje se fala tanto e a gente bate tanto com vocês sobre aprender processo inflamatório. Processo inflamatório, se você tem um linfócito T autorreativo ali esperando o processo inflamatório, vai dar o pontapé nessa situação. E vocês vão estudar que processo inflamatório pode ser provocado, então, por micro-organismos, mas a gente tem situações no corpo que também geram inflamação. Quer ver um exemplo? Obesidade, tá? Obesidade. Mas isso aí é período que vem, a gente vai estudar em metabolismo. Então, as células, quando não tem processo inflamatório, quando não tem o sinal 2, esse linfócito T encontra o TCR com o antígeno, só que ele fica anérgico, aí ele vai sobreviver por alguns dias e ele acaba morrendo. Ou seja, nos livramos dessa célula aí. Então, aqui mostrando no desenho que esse sinal 1 isolado, houve apenas o sinal 1 de forma isolada, transformei ela numa célula alérgica. E olha que interessante, o receptor, ele acaba sendo endocitado aqui e ele sofre as proteínas associadas ao receptor acabam sendo endocitadas e ubiquitinadas. Vocês lembram disso, ubiquitinação? Ubiquitinação eu marco essas proteínas para serem degradadas no proteassoma. Ou seja, o TCR, ele, na verdade, a gente chama de complexo receptor da célula T, né? O nome TCR. Ou seja, tem essa cadeia alfa e beta, mas tem proteínas associadas, que são fundamentais para o processo de reconhecimento e ativação do linfócito T. Então, na falta do sinal 2, essas proteínas associadas, elas são endocitadas aqui, são ubiquitinadas e destruídas. Ou seja, esse linfócito T tem a cadeia alfa e beta do TCR, mas o TCR em si, que é o complexo receptor, ele acaba ficando incompleto. Então, essa célula não consegue mais reconhecer, mesmo que você gere processo inflamatório, o TCR dela, como está incompleto, ela não consegue responder mais. Se torna então, anérgica, elas são suprimidas. E elas, então, depois morrem por apoptose, circulam um tempo e morrem. Processo 2 agora. Desculpa, processo 1, mas ainda uma outra forma de provocar alergia nessas células T. Vocês lembram do CTLA4? Vocês viram o CTLA4 em que situação? Vocês estudaram que no primeiro ponto de ativação, eu tenho células com tenho células com CD28 que se ligam na B7 e estimulam essa célula. E o CD28, além do CD28, essas células passam a expressar CTLA4. Desculpa.
Quando ela expressa o CTLA4, a gente estudou com vocês que o CTLA4, quando se liga no B7, então seria aqui, quando o CTLA4, em vez do CD28, se liga no B7, esse linfócito T pararia de ser estimulado. Então, eu daria uma pausa, senão eu teria uma super resposta de linfócito T. Onde eu quero chegar aqui? Isso aqui foi só para relembrar. Como é que o CTLA4 é usado aqui para fazer uma anergia nesses linfócitos? Essa aqui é uma célula T reguladora no meu desenho. Essa célula T reguladora, ela tem altos níveis de CTLA4. O que o CTLA4 faz? A gente sabe que o CTLA4, ele tem a capacidade de suprimir, certo? Mas nesse caso aqui, eu tenho uma célula apresentadora, apresentando altos níveis de B7, e eu tenho um linfócito T regulador, ou seja, com altos níveis de CTLA4. O que o CTLA4 faz? Ele vai se ligar no B7 da célula apresentadora e vai roubar esse B7, vai internalizar. Qual é o resultado? Essa célula apresentadora passa a ter baixíssimos níveis de B7 e ela, então, não conseguirá apresentar, ou melhor, ela apresentar, ela vai, ela não conseguirá ativar o linfócito T autorreativo que se liga nessa proteína do corpo. Vou repetir. A célula T reguladora, ela se liga na célula apresentadora, roubando o seu B7, como ela se liga e internaliza, de forma que eu vou tirar esses B7s dessa célula apresentadora. Depois, essa célula apresentadora tenta de novo apresentar esse antígeno para outros linfócitos T, no caso o T-naive. O que vai acontecer quando ela apresentar para o T-naive? Ora, o T-naive vai se ligar a ela, vai ter esse sinal 1, mas não vai ter o B7, ou seja, não vai ter o sinal 2. E aí vai acontecer aquilo que eu disse anteriormente, simplesmente essa célula vai se tornar anérgica, por falta do sinal 2. Outra forma, então, agora de fazer uma tolerância periférica nos linfócitos T. Professora. Oi? Será que você poderia repetir essa parte da CTLA4? Porque eu não entendi muito bem. Sim, claro. Vamos falar em condições normais de temperatura e pressão, o que acontece com uma célula apresentadora? Ela tem altos níveis de B7, certo? E ela apresenta para o linfócito T-naive. O T-naive se liga com a CD28, que aqui é o sinal 2, né? Então, aqui no meio, sinal 1, aqui na lateral, o sinal 2, e esse linfócito T se torna ativado. O que acontece para eu poder tentar evitar a ativação dessa célula T autorreativa? Porque isso aqui é uma coisa que será muito ruim para o organismo. Então, eu vou fazer... O que o organismo faz? Essa célula T reguladora, uma célula T reguladora, vai chegar aqui, vai se ligar no antígeno, ou melhor, no autoantígeno, ou melhor ainda, na proteína própria, que está sendo expressa por essa PC. Ela tem altos níveis, olha só, ela tem CD28, mas ela tem altos níveis de CTLA4. O que ela vai fazer? O CTLA4 se liga na B7 e ela vai retirar essa B7 daqui. Ó, ela está internalizando. O que vai acontecer com essa B7? Vamos colocar números hipotéticos. Se ela tinha 5 B7 e esse CTLA4 aqui, lembra que esse linfócito T tem muitos CTLA4s, ela tem uma expressão aumentada, essa célula T reguladora, ela vai se ligar nessas B7s e vai tirar. Então, se eu tinha 5 B7, agora eu só tenho uma B7, por exemplo. Quando essa célula apresentadora agora for tentar apresentar esse antígeno para um linfócito T-naive autorreativo, isso aqui não vai acontecer. Por quê? O linfócito T-naive tem CD28, mas a célula apresentadora já não tem mais B7. Por quê? Porque ela foi
digamos assim, ela foi roubada. Os B7 dela foram retirados por uma célula T reguladora. Conseguiu entender? Entendi, muito obrigada. Bom, vamos Professora, falar... Oi? só uma pergunta, você vai disponibilizar esses slides pra gente no blog? Sim, claro, e a gravação também. Ah, então tá bom, obrigada. As células T reguladoras, a função delas é suprimir resposta imune e manter a autotolerância. O que significa isso? Quando tem um processo inflamatório que está acentuado, um processo inflamatório comum contra uma bactéria, por exemplo, eu tenho uma regulação pela célula T reguladora para manter o equilíbrio, certo? Ótimo. Mas ela, além dessa função, a célula T reguladora, ela tem também a função de controlar esses linfócitos T autorreativos que acabaram vindo do timo sem ter sido triado. Então, a função da célula T reguladora no organismo é importantíssima. Características dessa célula T reguladora. 1. Ela expressa CD25. O que é CD25? Receptor de interleucina 2. Vamos lembrar o que é interleucina 2? É uma citocina que é um mitógeno, ou seja, a interleucina 2, ela é muito importante para causar mitose de linfócitos T. Lembra, o linfócito T reconhece o antígeno, ele é ativado, depois ele libera interleucina 2 para ele mesmo, para que ele faça multiplicação, para que aquele clone se desenvolva, ele se multiplique. Então, e aí, onde eu estou querendo chegar com isso? Já vou explicar. Guardem essa informação. Célula T reguladora tem altos níveis de interleucina 2. Ou seja, da mesma forma que ela rouba CTLA4, ela rouba interleucina 2. Já começaram a entender, né? Outra coisa, ela tem um fator de transcrição, outra característica dela é que ela tem um fator de transcrição FOXP3, então ela expressa FOXP3 nessa superfície dela, e isso é super importante para a gente reconhecer essa célula. Bom, qual seria o mecanismo de ação? Produção de citocinas. Como que essa célula T reguladora, então, ela efetivamente vai lá e controla uma célula T reguladora ou até processos inflamatórios, tá? Então, vamos lá. O que ela faz? Produção de citocinas imunossupressoras. Então, as células T reguladoras liberam interleucina 10. A interleucina 10, ela inibe a produção de interleucina 12. Então, como assim? Interleucina 12 é inflamatória e a interleucina 10 é anti-inflamatória. Então, eu inibo a produção de uma citocina inflamatória e eu inibo a expressão de coestimuladores. Lembra, coestimulador é importante para o sinal 2. E a interleucina 10 também diminui a expressão de MHC de classe 2. Tá? Ou seja, eu estou suprimindo a resposta. E a T reguladora também libera TGF-beta, que inibe a ativação de macrófagos e inibe a ativação de neutrófilos, ou seja, tudo que facilita o processo inflamatório, eu vou inibir com as citocinas imunossupressoras. Inibir produção de citocinas imunossupressoras. Eu vou inibir a produção de citocinas inflamatórias, eu vou inibir coestimulador, eu vou inibir a expressão de MHC de classe 2, a ativação de macrófagos, neutrófilos, então eu vou segurar o processo inflamatório. Outro ponto importante, eu vou diminuir a capacidade das APCs em estimular células T. Lembra que a gente comentou isso? E eu vou consumir interleucina 2. Então, são os mecanismos que ela utiliza. Vamos lá, então, primeiro mecanismo, consumo de interleucina 2. Então, aqui eu tenho uma célula dendrítica apresentando um antígeno em condições normais para um linfócito T,
e ela tem coestimulador, tá? Tudo. Esse linfócito T está ativado. O que a gente espera? E aqui, olha, eu tenho uma célula T reguladora também reconhecendo ao mesmo tempo. Olha o que vai acontecer. Esse linfócito T, uma vez que ele reconhece e é ativado, ele libera interleucina 2 para ele mesmo, tá? Só que o que a T reguladora faz? As T reguladoras, ela tem alto nível de receptor de interleucina 2. Então, por competição, ela acaba roubando a interleucina 2 desse cidadão aqui. Resultado, esse linfócito T não consegue se multiplicar. E o linfócito T regulador consegue se multiplicar. Então, eu acabo suprimindo a resposta desse linfócito T. Outro mecanismo seria eu provocar uma morte, uma deleção. Então, os linfócitos T que reconhecem autoantígenos com alta afinidade ou que são repetidamente estimulados por antígenos podem morrer por apoptose, sem inflamação, porque essa morte por apoptose não gera inflamação. Como é que acontece isso? Seria por uma ativação de caspases. A morte por apoptose, ela acaba estimulando proteínas caspases intracelulares. Caspases, então, que são liberadas pela mitocôndria. Como que acontece isso? Só para vocês entenderem. A essa altura, vocês já ouviram falar no receptor de morte FAS. O linfócito T, ele expressa receptor de morte FAS. Toda vez que esse linfócito T, autorreativo, encontra uma célula apresentadora e estimula ele, o que ele faz? Ele expressa o ligante do FAS. Então, olha só, ele já expressa o FAS, que é o receptor de morte, que induz a morte dele. Só que ele está lá sozinho, ele precisaria do ligante. Se esse linfócito T for estimulado muitas vezes, ele acaba expressando o ligante de FAS e se mata. Olha que interessante. O FAS se liga com o ligante, L-FAS, L de ligante, se liga e isso causa uma morte por apoptose, com uma ativação dessas caspases, e esse linfócito T morre. E aí é uma forma de segurar esses linfócitos autorreativos. Quais são os fatores que fazem com que uma substância possa ser tolerada ou possa disparar uma resposta autoimune? Então, olha só. Professora? Oi. Volta ali um pouquinho, só me confundi. Quem libera o FAS é a mitocôndria do próprio linfócito? Quem libera a caspase? A caspase, exemplo, se eu sou linfócito, a minha mitocôndria libera as caspases para gerar apoptose quando eu tenho FAS e depois o ligante de FAS, e esse ligante se liga nesse FAS. E esse FAS veio da onde? Que eu não entendi. O linfócito T, então, o linfócito T, eu desde sempre eu expresso FAS, receptor de morte. Faz parte da minha constituição. Mas, se o linfócito T, começar a ser apresentado por um antígeno do corpo, para o qual eu sou específico, ou seja, se eu começar a ficar sendo estimulado, eu acabo expressando o ligante do FAS, o L-FAS. E aí eu vou usar ligar o ligante aqui com o FAS. Tá, isso faz com que a minha mitocôndria libere as caspases que já vão culminar com a morte por apoptose. Esse FAS é uma proteína solúvel que está presente mesmo, e aí o linfócito expressa... Olha só, proteína solúvel é aquela que está livre, solta. Aqui está presa na minha superfície, o FAS. E o ligante FAS também é expresso, preso na minha superfície. Então, literalmente como se esses dois bracinhos aqui estivessem presos na minha superfície e um liga no outro. Ah, sim, entendi. Os dois estão no mesmo linfócito, no caso. Exato. Tá, obrigada. Então, o que faz quais são os fatores que determinam a tolerogenicidade de um autoantígeno? Então,
Olha só, se o antígeno ficar pouco tempo no organismo, for rapidamente eliminado, eu vou tender a ter uma resposta imune. Mas se ele tiver prolongadamente, a tendência é que eu favoreça a resposta tolerogênica. Também tem a ver com a porta de entrada. Se eu fizer uma entrada subcutânea, intradérmica, ou se essa substância estiver ausente dentro do timo ou da medula, eu acabo gerando uma resposta imune contra essa substância. Porém, se ela entrar por mucosa ou se ela entrar via venosa, eu vou tender a fazer uma tolerância dela. Se tiver antígenos com adjuvantes, ou seja, se tiver inflamação, ou seja, essas duas aqui, ó, propriedades das APCs e adjuvante significa inflamação. O que é adjuvante, pessoal? Adjuvantes são substâncias que geram inflamação. Exemplo, peptídeo glicano da parede da bactéria gram-positiva é um adjuvante, ou seja, ele quando está no nosso organismo gera processo inflamatório. Então, sempre que eu tiver substâncias estimulantes de inflamação, é mais fácil que eu tenha. Então, se eu tiver muito substância que provoca inflamação, eu vou ter resposta imune. Se eu não tiver adjuvante, eu vou segurar a resposta imune. Aquilo que eu falei nessa situação aqui, olha, e nessa seria aquele exemplo do diabetes. Então, se eu tiver um processo inflamatório, no caso um vírus, o vírus aqui seria o adjuvante. Eu vou ter adjuvante, então meu linfócito T autorreativo vai ser ativado. Agora, se não tiver inflamação, o meu linfócito T não tem coestimulação para ser ativado. Então, inflamação aqui é a palavra de ordem. Células B agora. A gente vai falar de tolerância central e tolerância periférica, tá? Então, tolerância central é aquela que acontece dentro da medula e a periférica que acontece nos órgãos linfóides secundários. Então, como é que eu controlo lá dentro da medula? Tá? Então, a tolerância dos linfócitos T, olha que interessante, vai manter a não responsividade aos autoantígenos timo-independentes, como polissacarídeos e lipídios. Opa, professora, traduz. Linfócitos B, vocês estudaram aí no último problema que existe uma resposta timo-dependente e timo-independente, correto? Ou seja, linfócitos B podem ser ativados sem linfócitos T. E aí eu chamo de timo independente. E essa via de ativação acontece para polissacarídeos e para lipídios. Então, o meu corpo tem polissacarídeo e tem lipídios. Então, se esses linfócitos B, vamos pensar na situação. Esse linfócito B é específico para um polissacarídeo ou um lipídio meu. Ele poderia gerar uma resposta autoimune. Então, o mecanismo de tolerância central é importante para evitar também essa resposta timo-independente para antígenos meus. Então, a resposta de tolerância de linfócitos B é extremamente importante. E também para evitar respostas contra proteínas do meu corpo. E aí seria uma resposta timo-independente. Então, também é importante no papel de prevenção de respostas de anticorpos para antígenos proteicos. Então, a gente tem a tolerância central e a tolerância periférica. Tolerância central das células B. Os linfócitos B imaturos que reconhecem autoantígenos na medula óssea com alta afinidade sofrem duas opções. Ou eles mudam a sua especificidade, ou seja, modificam os seus receptores, e eu chamo isso de edição de receptor, ou eles morrem. Então, coloquei as duas situações aqui. Na situação A,
Então, eu tenho reconhecimento de autoantígeno com alta avidez. Então, eu tenho uma situação que eu tenho antígenos expressos em alta concentração na superfície dessa célula. Tá vendo aqui? 4 de uma vez só. E eu tenho muitos receptores de linfócito B, aqui e aqui, fazendo ligação. Então, isso aqui vai gerar, aqui eu tenho o linfócito B se ligando em vários pontos, então, alta avidez, um sinal muito forte, e aí eu acabo gerando 2 tipos de situação. Ou eu modifico o meu receptor, faço o que eu chamo de uma edição, e eu transformo essa célula B em célula B não autorreativa, ou seja, uma célula B normal, que reconhece antígenos estranhos, ou então essa célula acaba morrendo por apoptose. Eu vou chamar isso de deleção. A segunda opção é, eu tenho um antígeno solúvel, então aqui o antígeno solúvel significa antígeno solto, e o linfócito B não realiza muitas ligações, então ele realiza poucas ligações. O que vai acontecer aqui? A ligação vai ser fraca, então uma ligação de baixa afinidade, de baixa avidez e uma sinalização mais fraca. Então eu tenho uma expressão reduzida de receptores e essa célula B se torna anérgica. Se eu tenho pouco receptor, eu não vou ter capacidade de gerar uma sinalização forte. E essa célula B, por mais que ela encontre antígenos, autoantígenos depois, ela não consegue ser ativada. O princípio seria um princípio semelhante ao do linfócito T, em que até tem receptor, o linfócito T, que encontrou, mas ele não é capaz de ser estimulado. Então, eu chamo de linfócito B, no caso, anérgico. Central é isso. Tolerância periférica agora das células B. Eu tenho linfócitos B que encontraram autoantígeno na ausência de célula T reguladora. Vou repetir. Linfócitos B encontraram autoantígenos na ausência de células T helper, tá? Não é T reguladora, T helper. Por quê? Por que está a ausência de linfócito T? Esses linfócitos T foram deletados já. Então, esses linfócitos T autorreativos já morreram na tolerância periférica. Ou esses antígenos não são proteicos. Lembra, linfócito T só participa quando o antígeno é proteico. Se o antígeno for polissacarídeo ou lipídio, é uma resposta timo independente. Então, a situação aqui, o linfócito B encontrou autoantígenos na ausência de linfócitos T reguladores. O que vai acontecer? Se não tem linfócito T, falei T regulador de novo, linfócito B se ligando a autoantígenos na ausência de células T helper. Se eu não tenho T helper, eu tenho falta de citocinas. Se eu não tenho falta de citocinas, o linfócito B não tem o estímulo adicional para se diferenciar, para continuar o processo de ativação e diferenciação. Ou, se o linfócito B encontra um polissacarídeo meu e não tem processo inflamatório também, só tem imunidade inata e mesmo assim ela está fraca, eu também vou ter ausência de estímulo adicional. Ou seja, nas duas situações, seja porque foi proteína, mas não tem linfócito T, seja porque foi polissacarídeo, mas não tem inflamação, então a imunidade inata foi fraca, eu tenho uma ausência de estímulo adicional. Resultado, eu provoco uma deleção ou uma anergia nos linfócitos B reguladores. Então, aqui a gente vê com mais detalhes. Então, tolerância periférica. Então, anergia e posterior deleção. Então, eu tenho células B, tá? Autorreativas, repetidamente, repetidamente estimuladas por autoantígenos.
tornam-se enérgicas. Então, aqui elas foram estimuladas, tornando-se enérgicas, porque ou faltou linfócito T, ou faltou coestimulação, faltou uma ativação adicional, ela sofreu anergia. Então, tornam-se enérgicas, requerendo muito fator de crescimento para sobreviver, muita interleucina 2. Só que lembram que interleucina 2, a célula T reguladora, ela vai ficar por perto e retirando. Então, ela depois de um tempo, ela morre. Ou ela de cara sofre apoptose. Ou então, ela acaba provocando a ligação de receptores de inibição. O que é esse receptor de inibição agora que você está trazendo aí, professora? Vamos falar dele. Olha aqui no desenho. Então, primeiro eu vou ler e depois eu te explico. A função dos receptores inibitórios é definir um limiar para a ativação das células B, o que permite respostas a antígenos externos com a ajuda de células T, mas não a respostas de autoantígeno. O que acontece é que se eu tenho esses receptores de inibição sendo ativados, porque eu tenho pouca estimulação, então, olha, o que permite respostas a autoantígenos externos com as células T, mas não de autoantígeno. Se eu tenho a ligação de autoantígenos estimulando esse receptor inibitório, esses receptores inibitórios que estão na presença de linfócitos B acabam causando uma inativação dessa célula. Por mais que esse receptor se ligue, se ele se ligar em baixa quantidade ou o receptor inibitório se ligar em alta quantidade, isso acontece para autoantígenos, ele vai desencadear receptores de inibição que impedem a ativação dessa célula B. Agora, a gente encerra essa parte de tolerância de linfócitos B e eu queria explicar uma coisa para vocês que é bem interessante. Vocês já tiveram, não sei se vocês já tiveram ou vão ter aula sobre microbiota intestinal. Já tivemos. Isso, então, por que a microbiota intestinal não é combatida pelos linfócitos T? Por que os linfócitos, por que a microbiota sobrevive lá naquela mucosa sem causar uma resposta? Então, a tolerância, vamos falar então de tolerância a micro-organismos comensais e outros antígenos estranhos que porventura passam por ali. Então, olha só, muitos desses micro-organismos não são capazes de invadir a barreira epitelial e, portanto, não podem estar acessíveis para o sistema imune. Ou seja, o micro-organismo está na luz, ele não consegue invadir, então ele não está em contato com o epitélio diretamente e, por isso, não gera resposta imunológica. Outra coisa, micro-organismos comensais causam pouca ou nenhuma resposta imune inata e, assim, falham em induzir coestimuladores e outros sinais necessários para a resposta imune adaptativa. Ou seja, esses micro-organismos, por algum motivo, eles geram pouco processo inflamatório. Ou seja, eles não são capazes de estimular coestimuladores. E aí, eu não gero resposta inflamatória capaz de estimular linfócitos T, reativos a ele. Por isso que uma microbiota bem equilibrada está associado a pouca inflamação no corpo. Hoje a gente sabe que uma microbiota alterada, uma disbiose, eu vou chamar assim, intestinal, está relacionado com o disparo de doenças autoimunes. Por quê? Se eu tenho micro-organismos, digamos, que não são o da microbiota equilibrada, e hoje a gente já sabe mais ou menos quais são eles, esses micro-organismos, então, acabam gerando processo inflamatório, aquele linfócito T autorreativo que estava ali esperando uma oportunidade,
encontra, então, altos níveis de coestimuladores, ele passa a ser ativado. Então, a gente está vendo aí surgir muitas doenças autoimunes. Um dos motivos seria uma microbiota alterada. E você vai perguntar, mas por que provoca a alteração da microbiota? Está diretamente relacionada à sua alimentação. Então, uma alimentação com poucas fibras, por exemplo, pode alterar a microbiota intestinal. Muitas fibras alimentares não são as fibras não são absorvidas pelo nosso corpo, mas elas são degradadas ali na luz intestinal, no trato digestivo, e elas servem como subsídio para alimentar a microbiota benéfica. E aí fica uma reflexão aqui, o que vocês andam comendo? E isso poderia, então, gerar uma alteração de microbiota. Hoje a gente já sabe que, dependendo da alimentação, você vai ter alteração de microbiota e intestinal, provocando uma desbiose, favorecendo o ganho de peso. Então, esses micro-organismos, uma outra opção esses micro-organismos, eles também induzem e ativam Treg. Então, micro-organismos de uma microbiota equilibrada aumentam o número de células T reguladoras. A gente não sabe exatamente qual mecanismo. O que poderia ser, talvez, esses micro-organismos de uma microbiota equilibrada gera pouca inflamação. E aí, com pouca inflamação, eu tendo a ter mais células T reguladoras. Seria uma possibilidade. O fato é que microbiota intestinal equilibrada se relaciona com aumento de T regulador. Aumento de T regulador, melhor controle de processos inflamatórios e controle de linfócitos T autorreativos. E a tolerância oral? Você se alimenta. E por que você, nesse alimento, tem proteínas que são estranhas? Por que você não gera resposta imunológica? Então, entender como induzir a tolerância por meio da administração de antígenos é a chave para o desenvolvimento da tolerância antígeno específico como estratégia de tolerância. Então, por que a gente estuda tolerância oral? Se a gente entender por que a gente não gera resposta imunológica a alimentos ou antígenos que são veiculados, às vezes, pela cavidade oral, a gente pode usar isso como estratégia de tratamento. Então, antígenos proteicos com adjuvantes favorecem a imunidade, vai ter resposta imune, certo? Agora, e se eu fizer doses repetidas de antígeno sem adjuvante? Então, por exemplo, já foi tentado fazer vacina oral colocando um antígeno dentro de um alimento. Vamos pensar aqui. Eu começo a colocar um antígeno dentro de uma maçã. E aí você come a maçã. Eu estou fazendo doses repetidas de antígeno, né? Certo? Mas eu tenho inflamação? Não. Eu tenho adjuvante? Não. Vamos supor que a sua intenção era vacina, era gerar uma resposta imune de memória para aquele antígeno. O que você vai ter se você tem doses repetidas sem inflamação? Tolerância. Então, essa opção de vacina em alimento foi descartada. Tá? Então, doses repetidas de antígeno sem adjuvante tendem a induzir tolerância imunológica. Então, a razão provável é que adjuvantes estimulam resposta inata e aumentam, claro, aumento de coestimulador na PC. Se eu não tenho adjuvante, as células T que reconhecem o antígeno vão se tornar anérgicas. Ou então eu vou ter uma diferenciação em célula T reguladora e eu vou diminuir processos inflamatórios. É isso. Espero que vocês tenham conseguido atingir o entendimento. Caso não, assistam novamente essa aula, vai parando, vai ouvindo devagar, até conseguir entender.